Nesta aula vamos aprender como funcionam os instrumentos musicais, mas não todos os tipos de instrumentos musicais. Apenas aqueles que funcionam com cordas vibrantes e aqueles que funcionam com tubos sonoros. Vamos começar com as cordas vibrantes. Para começar, vamos assistir uns trechos aqui do vídeo de um canal do YouTube que se chama Mago da Física. É de um professor de física e ele faz um experimentozinho aqui simples para mostrar como funciona, como uma corda pode vibrar. Então vamos dar uma adiantada aqui no processo. Ele pega uma mola de uma espiral de um caderno e ele vai fazer essa mola vibrar como se fosse uma corda. Então nota que essa corda ela vibra no primeiro harmônico formando um ventre apenas e dois pontos fixos. Se ele fizer essa mola vibrar mais rapidamente, com uma frequência maior, ela vai vibrar então com dois ventres, olha aqui. Vai ter então três pontos fixos, que são os nós. E essas regiões aqui mais amplas são chamadas de ventres. É o segundo harmônico, o segundo modo de vibração dessa corda. E se ele aumentar ainda mais a frequência com que ela vibra, ele vai obter aí o terceiro harmônico, que tem três ventres de vibração. Tá vendo aqui? Então, nesse modo de vibração, existem quatro nós, certo? Vamos ver agora um outro vídeo que trata da mesma coisa, mas com um barbante esticado por um peso, sendo vibrado por uma maquininha. Ali à direita tem uma maquininha que vibra e ela produz essa onda estacionária de dois ventres com três nós nesse barbante que está sendo esticado por esse peso pendurado aqui à esquerda, ok? E se os operadores desse experimento aumentarem a frequência, o barbante poderá vibrar com três, olha lá, está aumentando a frequência, com três ventres e quatro nós, que seria o terceiro harmônico de vibração dessa corda. Finalmente, vamos ver essa animação computacional, que é a mesma coisa, mas deixa mais clara a visualização da onda em primeiro harmônico, vibrando com apenas um ventre. Depois, em segundo harmônico, vibrando com dois ventres e três nós, que são os pontos fixos, que não se movem muito. Depois, no terceiro harmônico, com três ventres e quatro nós, que são os pontos fixos, aqui, aqui, aqui. E agora com quatro ventres, e cinco nós. São as ondas estacionárias produzidas numa corda, são as ondas estacionárias em cordas vibrantes. Aqui uma aplicação dessas ondas estacionárias na corda, numa única corda de um violão. O instrumentista ele pode tocar a corda de tal maneira que ela vibre em primeiro harmônico, produzindo uma determinada nota musical. Ele pode fazer essa corda vibrar em segundo harmônico, que vai ter uma frequência que é o dobro daquela primeira, produzindo, portanto, uma outra nota musical. Ele pode fazer essa corda vibrar em terceiro harmônico, produzindo uma outra nota musical, e assim por diante. Vai depender aí da habilidade desse músico. E para a gente poder passar para a análise matemática dessas cordas vibrantes, vamos lembrar aqui o que é uma onda inteira, um ciclo completo, um lambda, um comprimento lambda de uma onda, está aqui pintado de cor-de-rosa. No desenho todo existem duas ondas, dois lambdas, portanto. Se a gente estiver falando de um quarto de onda, a gente pode pegar aqui esse trechinho do ponto de equilíbrio até a crista. Poderia ser também da crista até o ponto de equilíbrio, Pode ser também qualquer outra fração, qualquer outro pedaço. Mas um quarto de onda está aqui destacado. E podemos também lidar com meia onda, que vai de um ponto de equilíbrio até o outro ponto de equilíbrio. Também podemos destacar meia onda de uma crista até um vale. Com isso em mente, vamos fazer uma análise matemática das cordas vibrantes. Temos aqui uma corda de comprimento L e ela está vibrando aqui nessa primeira imagem no primeiro harmônico. Note que esse comprimento contém uma metade de onda, ok? Meia onda, lambda sobre 2. Agora, se ela vibrar no segundo harmônico, esse comprimento da corda L
possui duas metades de ondas. Então aqui está escrito assim, 2 vezes lambda sobre 2, duas metades de onda. De igual maneira, no terceiro harmônico vai ter 3 metades de onda. Então você já percebeu que cada ventre é uma metade, uma meia onda. No quarto harmônico teremos 4 metades de onda, 4 lambda sobre 2. Em geral, para um harmônico K, o L ele vai ser igual a K vezes lambda sobre 2, em geral. Com isso, nós podemos encontrar uma fórmula geral para a frequência de uma corda vibrante. Vamos ver aqui como é que são esses passos. Encontramos ali então que L é igual a K vezes lambda sobre 2. Se nós isolarmos o lambda, passo 2 multiplicando, passo o K para baixo, fica lambda é igual a 2L sobre K. E então a gente lembra que V é igual a lambda vezes F. Isolando o F, fica F é igual a V sobre lambda, né? Só passar o lambda para baixo do V. E substituindo aquele lambda ali do primeiro passo, 2L sobre K, nesse lambda do segundo passo, que fica isso aqui, olha, V sobre 2L sobre K, inverte o denominador, multiplica, fica então a fórmula da frequência da corda vibrante, F é igual a KV sobre 2L. Vamos interpretar esta fórmula aqui. Esta fórmula nos diz que a frequência de uma corda vibrante, ela depende do número do harmônico, se é primeiro, se é segundo. Quanto maior o harmônico, maior a frequência. A frequência também depende da velocidade da onda naquela corda. E a velocidade da onda na corda, nós já fizemos um experimento sobre isso. Ela depende da grossura ou densidade linear da corda. E depende também da tensão ou tração com que esta corda está esticada. E a frequência depende também inversamente do comprimento daquela corda, e é isso que eu quero focar agora. O que significa isso? Quanto maior o comprimento, menor é a frequência. Significa isto, que um L grande, um comprimento grande de corda, uma corda grande, vai produzir uma frequência pequena, é inversamente proporcional, ou seja, é um som grave. E um L pequeno, uma corda pequena, vai produzir uma frequência grande, um som agudo. É por isso que os instrumentos musicais possuem cordas curtas, como esta harpa, que emite sons agudos, cordas curtas, frequências grandes, e cordas compridas, frequências pequenas, sons graves. A mesma coisa acontece com um piano. Um piano ele também tem cordas compridas, que produzem os sons mais graves, né? Faz lá o tom, né? E as cordas mais curtas, que produzem os sons mais agudos, faz o tim, tim, certo? Agora nós vamos analisar os tubos sonoros. Para isso, vamos fazer primeiro uma analogia, vamos ver uma analogia, que é o pêndulo de Newton. Olha só, essas bolinhas, você já deve ter visto elas por aí. Quando a gente move a primeira, o impulso vai passando de uma para outra até a outra extremidade, certo? Note que as do meio não se movem, elas recebem o impulso e passam adiante aquele impulso, elas se movem o mínimo, né, possível ali. Com essa analogia na cabeça, vamos visualizar, vamos imaginar as moléculas de ar dentro de um tubo que é fechado de um lado, olha só. Essas moléculas da extremidade aberta podem vibrar ao máximo. Mas à medida que você adentra nesse tubo, as moléculas vão tendo vibrações menores. Por quê? Porque elas são apertadas dos dois lados por outras moléculas. As moléculas aqui do canto, né, da extremidade esquerda, da extremidade fechada desse tubo, elas não se movem, elas apenas recebem o impulso, batem na parede e refletem o impulso de volta, elas não se movem. Podemos representar essas vibrações com essa onda aqui azul, tá vendo? Então aqui na extremidade a onda ela fica na crista, é o máximo de vibração, e aqui na extremidade esquerda, onde está fechado, é a vibração mínima, é o ponto de equilíbrio da onda. E a gente pode também imaginar que essa onda está vibrando aqui para baixo, né, ó, simbolizando o movimento de vibração da molécula, é apenas um símbolo. E isso, que fração de uma onda estamos tratando? É 1/4 de onda, né? Lembra lá? Uma onda inteira é isso aqui.
1/4 de onda vai do ponto médio até uma crista, que é o que está acontecendo aqui, certo? Então, nesse tubo fechado de um lado, está aparecendo 1/4 de onda. Agora, se o tubo for aberto dos dois lados, as moléculas podem vibrar ao máximo nas duas extremidades e as moléculas do meio não vibram, como lá na analogia. Olha lá, ó, as bolinhas do meio não se movem, né? Enquanto a extremidade esquerda está se movendo, a direita não está se movendo, e vice-versa, as do meio nunca se movem. É isso que está acontecendo aqui nesse tubo, nessas moléculas de ar dentro desse tubo aberto dos dois lados. As moléculas das extremidades se movem ao máximo e as do meio não se movem. Podemos representar isso com esta onda aqui. Olha lá, crista na extremidade esquerda, vale na extremidade direita, vale na extremidade esquerda, crista na extremidade direita. As moléculas do meio não se movem. Isso é o que? É meia onda. Olha lá, ó, de uma crista. Então vale meia onda. Vamos ver duas experiências que não têm a ver com instrumentos musicais, mas que usam as ondas, os tubos sonoros, os tubos com ondas de gás dentro deles. Olha lá, a primeira experiência é um tubo de fogo, em que esse cientista coloca gás propano dentro de um tubo, acende, esse gás propano sai por furinhos que tem nesse tubo, e do lado direito aqui tem um alto-falante que vai emitir uma onda sonora que vai se propagar dentro desse tubo, nesse gás propano que tem aqui dentro. Quando ele coloca uma onda sonora de 292 Hz, por exemplo, olha lá, o fogo não aparece nos nós da onda, né, que é onde as moléculas não estão vibrando. Conforme ele vai aumentando a frequência do som ali dentro daquele tubo, a onda vai encurtando, certo? Olha lá. Tudo bem? Uma outra experiência, mais interessante até, é a levitação acústica. Nesse experimento, o cientista ele produz uma onda sonora aqui no meio entre esses dois alto-falantes que possui alguns nós. E ele consegue então equilibrar, fazer levitar bolinhas de isopor nesses nós onde as moléculas de ar não estão vibrando. Elas vibram ao máximo aqui no meio e naqueles pontos a onda, o ar não vibra. Aqui é uma representação no osciloscópio dele da onda sonora que está aparecendo aqui no meio. Ele também pode fazer levitar gotículas, pequenas gotas de água nos pontos onde o ar não possui vibração. Para a gente poder fazer então a análise matemática das ondas sonoras dentro de tubos abertos, primeiro, vamos imaginar aqui, vamos representar essa onda sonora dentro desse tubo aberto dos dois lados, vibrando em primeiro harmônico, N igual a 1. Aqui no meio as moléculas não vibram nessa linha e aqui na extremidade elas vibram ao máximo. Bom, nós observamos então que esse comprimento de tubo possui uma metade de onda, como nós já vimos anteriormente. Se isolarmos o lambda, passo 2 multiplicando L, fica lambda igual a 2L. Se soprarmos esse tubo mais forte, as moléculas vão vibrar em segundo harmônico. O comprimento do tubo vai ter então duas metades de onda, 2 lambda sobre 2. Isolando de novo o lambda, vai ficar 2L sobre 2. No terceiro harmônico, nós teremos aqui 3 metades de onda. Até aqui é uma metade, até aqui é outra metade, até aqui é outra metade. 3 metades de onda no comprimento. Isolando o lambda é igual a 2L sobre 3. Então a gente observa um padrão aqui, olha só. O lambda no primeiro harmônico 2L, 2L sobre 2, 2L sobre 3. Então, em geral, o lambda, o comprimento da onda que se forma dentro do tubo aberto, é 2L sobre N. N é o número do harmônico. 1, 2, 3, etc. Procedendo de igual modo que procedemos com as cordas, V igual a lambda F, isolo F, lambda é aquele ali embaixo, aquela fórmula ali embaixo que encontramos, substituímos 2L sobre N no lugar do lambda, inverte, multiplica, obtemos então a frequência do tubo sonoro aberto. Vamos interpretar esta fórmula, olha só. A frequência ela depende do número do harmônico
do N. Quanto maior o harmônico, maior a frequência, mais agudo é o som. Depende da velocidade da onda, que no caso é a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. A velocidade do som é fixo, não é como na corda, que depende de o quanto você estica a corda. Aqui não, aqui a velocidade é fixa. E depende também, a frequência depende inversamente do comprimento do tubo. Quanto maior o tubo, menor a frequência. É por isso então que quando a gente tem um tubo mais comprido, como nesse instrumento, a tuba, que é um tubo bem comprido, enrolado aqui, que é para o instrumentista poder segurar, esse instrumento vai emitir uma frequência bem pequena, uma frequência, um som grave. Vamos ouvir. Está ouvindo? É um som bem grave. Agora, quando você tem um comprimento menor, você vai ter uma maior frequência, ou seja, um som agudo como esse apito aqui. Vamos ouvir. Olha, é bem agudo, a gente diz estridente, porque o comprimento dele é pequeno. Muito bem, agora vamos ver os tubos sonoros fechados de um lado. No primeiro harmônico, nós já vimos a onda aqui dentro vibra com 1/4 de onda, né? O som aqui dentro vibra com 1/4 de onda. Então nós dizemos que o comprimento do tubo é igual a 1/4 de onda, 1 lambda sobre 4. Isolando o lambda é igual a 4L sobre 1. Só que quando você sopra um tubo fechado mais forte, ele não vai para o segundo harmônico. Ele passa direto para o terceiro harmônico. Por quê? Porque de 1/4 de onda ele vai vibrar com 1, 2, 3/4 de onda. Então o comprimento vai ter 3 lambda sobre 4. Isolando o lambda vai ficar 4L sobre 3. É o terceiro harmônico. Então o tubo fechado não tem segundo harmônico. E também não tem o quarto harmônico. Ele pula os harmônicos pares. Ele só possui harmônicos ímpares, né? Então aqui ele possui 1, 2, 3, 4, 5/4 de onda. 5 lambda sobre 4 é um comprimento do tubo. Isolando o lambda, 4L sobre 5. Observe o padrão. 4L sobre 1, 4L sobre 3, 4L sobre 5. Em geral, o lambda é igual a 4L sobre N. N são os ímpares, 1, 3, 5, 7, etc. De igual modo, fizemos anteriormente, V igual a lambda F, isolo F é igual a V sobre lambda. Lambda, nesse caso, é 4L sobre N. Inverte e multiplica, obtemos a frequência do tubo fechado, que é parecida com a do tubo aberto, exceto por esse 4 aqui embaixo. Então, comparando, aberto, o denominador tem o 2, fechado, o denominador tem o 4. Qual deles é mais grave? É aquele que produz menor frequência, né? Quando você divide por 4, o F é menor, portanto vai ser um som mais grave. Então, se você comparar um tubo aberto com um tubo fechado do mesmo comprimento, o tubo fechado vai ser mais grave, como essa flauta pan, que tem tubos fechados. Já essa outra flauta, eu esqueci o nome desse instrumento, mas enfim, é um tubo aberto, dos dois lados vai ser mais agudo. A flauta pan, que possui tubos fechados, é mais grave. Finalmente, resumindo aqui a nossa aula, nós temos aqui uma representação dos tipos de vibração. Ali ao fundo é uma vibração de quartos de onda, que é o tubo fechado, né? A cordinha aqui é solta de um lado, fixa do outro, então tem 1/4 de onda, 3/4 de onda, 5/4 de onda e assim sucessivamente. Aqui é uma representação do tubo aberto nas duas extremidades, que é um elastiquinho aqui vibrando nas duas pontas, né? Então aqui tem meia onda, uma onda e meia, duas ondas e assim por diante. E aqui a vibração de uma corda fixa dos dois lados, com meia onda, uma onda e meia e assim por diante. Isso é tudo que você tem que saber por enquanto sobre instrumentos musicais.